Meus amigos, tudo bem? Estamos aí nós novamente e nós pretendemos fazer esse vídeo em 3 partes para a gente poder dividir o capítulo 2, para não ficar muito cansativo. A gente vai tentar ir versículo por versículo para nós entendermos o que o Coelete quer dizer para nós. Nós aprendemos lá no capítulo 1 de que ele vai falar sobre a futilidade dos ciclos da vida e também da futilidade da sabedoria humana. E agora ele vai vir no capítulo 2 com a futilidade do prazer e também da riqueza. Nós tivemos na outra gravação, nós falamos sobre Isaías 61, para nós podermos entender o Espírito de Deus que vem sobre nós, que veio sobre Jesus e que está sobre nós também agora, para nos revelar, para nos mostrar, fazer o quê? Aquilo que Jesus falou. Eu tenho que subir para que ele desça, para que possa revelar ao Pai, né? Eu estou no Pai, o Pai está em mim, e essa revelação, que a vida, na verdade, sem Deus, sem o Espírito, sem Jesus Cristo, ela pode ser uma vida de hedonismo, mas ela não tem sentido sem essa trindade, esse grupo de pessoas, né? Sem Deus. Eu queria iniciar, para a gente poder entender, em 1942, o Carlos Drummond de Andrade, ele escreve uma poesia que chama-se E Agora José, né? O José. E esse vai falar desse indivíduo, né? No sentimento de solidão, de abandono que esse indivíduo tinha na cidade grande, a falta de esperança desse agente que é normal as pessoas, né? E a sensação de estar perdido na vida. Interessante porque o poema ele vai dar ideias do que nós passamos, né, as influências sobre a nossa vida hoje no decorrer da história da humanidade, de cada história individual. Interessante que o sujeito lírico, que é o José, em dado momento ele passa o Drummond no caso, né? Ele começa com José e ele vai perguntar então, e você, né? E agora você, né? E agora José, e agora você, né? Você que tem planos, que sonha, ele vai falar um monte de coisas interessantíssimas, né? Eu aconselho vocês a lerem o poema do José, e nós vamos ver que na busca de uma resposta para a vida do José, no caso, dentro da questão do mundo, no desespero, né? Nas possibilidades que José teria de contornar situações adversas que ele passa, né? A ausência, a carência de tudo. E no final do poema, o Drummond diz que o José queria morrer no mar, mas o mar já não existia, ele quer ir para Minas, mas Minas não há mais, e ele quer morrer, mas ele não morre, porque o José ele é duro, né? O José é uma pessoa dura. E ele dá no final uma ideia de que o José caminhava, apesar de todas as dificuldades, ele caminhava. Então, o que quer dizer para o nosso contexto aqui do nosso Eclesiastes, do Coelete, né? Que tudo para ele é rebel, tudo é ilusão, tudo é vazio, tudo é oco, tudo é vaidade. É que, mesmo que José consiga, se não me entender, usando aqui o Eclesiastes, tá bom? Ele continue a andar e a sobreviver dentro mesmo dessas situações que ele passa de desespero, de abandono, de luta, sem sentido, né, nessa solidão, ele vai continuar, mas se ele não tiver o que nós estamos aprendendo, se ele não tiver esse Deus na vida dele, não vai adiantar nada, né? Ele vai continuar nessa solidão, nesse desamparo, nesse sofrimento e o resto da vida dele. Eu já disse uma vez que mesmo que nós tenhamos esse Deus que nos dirige, esse Deus dentro do nosso coração, o nosso amor por Ele e tudo, não nos isenta ninguém de não ter problemas, né? Mas nós temos essa alegria, essa expectativa, essa esperança, né? Nós não estamos solitários, nós não estamos em falta, nós não estamos desesperançados, né? Nós não estamos da sensação de estarmos perdidos. Nós somos amados por alguém, e esse amor é incondicional. Não importa quem você é, não importa o que você faça, esse amor de Deus é incondicional. Então, o Coelete que está falando para nós sobre essas futilidades, vai falar agora sobre o prazer e da riqueza, né? Que nós, no finalzinho, a gente vai entender que o prazer e a riqueza, o hedonismo, não vai adiantar nada, né?
Então vai ser um fracasso da busca do prazer na satisfação da vida, né? Quando a gente lê o texto de José, a gente vai, José que eu digo do Drummond, né? A gente vai fazer, se esse cara encontrar essa satisfação da vida, então está tudo tranquilo. Mas não é bem assim, né? A gente vai ver daqui a pouquinho algumas situações. Então ele esboçou o problema da futilidade na questão da sabedoria, no último texto que a gente leu, do capítulo 1, versículo 12 ao versículo 18, né? E também na questão dos ciclos da vida. E agora ele parte para o pensamento da busca do prazer e da riqueza, né? Ele vai nos informar, então, primeiramente o que ele pensou, não é isso? Depois ele vai colocar suas conclusões para nós, e depois ele vai relatar um pouco detalhadamente quais foram os esforços que ele teve para poder alcançar e reiterar as suas conclusões no finalzinho aqui do capítulo 2, não esquecendo que ele vai fazer em 3 partes aí. Então vamos rapidamente aqui para a gente não ficar em delongas aqui. Capítulo 2, versos 1 diz: eu disse a mim mesmo. O que ele fala de dizer consigo mesmo, né? Aqui ele vai indicar uma decisão que ele teve, né? Então eu disse a mim mesmo, dentro da questão dele, sempre da sabedoria. A sabedoria do Coelete, do Eclesiastes, ela não está fora desse pensamento dele. É ela que dirige ele, é ela que vai revelando para ele o que está acontecendo, né? Ela é um pouco ruim no capítulo 1, mas lá na frente, no outro capítulo mais para frente que a gente vai ler, ela é boa. Ele está sempre buscando no prazer, a sede espiritual dele, também de homem, mas com a sabedoria. Então ele vai concluir para nós lá. Então, eu disse a mim mesmo, né? Então indica uma decisão que ele teve de procurar. Aí vem a palavra, vamos, né? Prove a alegria, procure ser feliz, mas também isso era vaidade. Isso era rebel, né? Era ilusão, era vazio, a futilidade, é oco. Então, disse a mim mesmo, decisão, vamos, né? É objetivando assim um incentivo para ele, né? Eu te provarei com alegria, que seria a tradução correta, mas cada um tem uma Bíblia diferente. Então ele tem aqui com ele a decisão dele e um incentivo, vamos, né? Prove a alegria, procure ser feliz, mas também ser vaidade. Volto a dizer, Deus quer que nós vivemos a vida da melhor maneira possível, para nós termos a alegria e também temos o prazer de ser felizes nessa vida. Mas sempre com essa vida que a gente fala agora, é a vida que nós estamos com Deus, com Ele, debaixo do amor dEle, da direção dEle e daquilo que nós cremos nele. Bom, então, 2. Concluir que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Então ele vai colocar aqui, interessante, que é uma característica aqui, é que ele coloca essa questão do riso e da alegria, mas ele coloca o concluir. Ou seja, parece-nos que a conclusão, ela vem antes da prova, né? Por quê? Porque esse hedonismo, o que é o hedonismo? É a busca da alegria, do prazer do ser humano. Então, na verdade, todos nós somos hedonistas. Nós buscamos o prazer, buscamos a alegria, buscamos o riso. A tentativa de nós estarmos dentro desse hedonismo aqui. Então, esse hedonismo que ele está falando aqui, que é o riso, a alegria, que ele concluiu no caso, seria o fenômeno terreno. Aquilo que a gente passa aqui na Terra. Não tem nada a ver, é sempre aqui horizontal e ainda não é uma questão horizontal, onde o riso e a alegria seria uma coisa já completa em Deus, né? Não na questão terrena aqui. Teremos sim alegrias, mas são passageiras, né? Ninguém é feliz para todos os dias, e porque a pessoa sofre problemas, tem problemas, e nós não somos felizes assim como nós achamos que deveríamos ser na Terra, no reino terrenal, tá bom? Entendendo assim. Então, esses dois itens específicos, que é o riso e também a alegria, é interessante, porque quando lá em Gênesis, os anjos, os mensageiros, os Melach, né? Malach, são mensageiros que o pessoal chama de anjo, que a Septuaginta grega traduziu como ângelos, né? Ou ângelos,
mas são mensageiros, eles vão dizer lá para Abraão que a Sara teria filho. O Abraão dá risada, é o riso, né? Tanto é que depois o filho dele vai ser chamado de Isaac, que significa riso. E a Sara também ri. O interessante é que o mensageiro de Deus, ele repreende a Sara, né? Porque ela tinha rido. E ele não repreende o Abraão por ter rido também, né? Por quê? Porque o pensamento da Sara foi um pensamento em questão sexual, né? E por isso que ele vai falar, você riu. Ela diz, não ri, você riu sim. E depois o filho vai chamar Isaac, que significa riso. Então esse riso da Sara era um riso meio diferente do riso do Abraão. Não se esquecendo que a Bíblia, naquele tempo, não a Bíblia no caso, a palavra de Deus, mas a cultura, a mulher não tinha muita voz ativa, né? Era uma questão mais até de propriedade, que a gente vai ver aqui, e então ela não tinha muitos direitos, né? Mas a Sara ri de uma maneira diferente, então é riso. Então esse riso aqui dá a impressão que é usado para superficialmente, uma brincadeira superficial, um divertimento, ou mesmo um jogo ou uma festa, né? É um riso que ele também viu que não valia nada esse riso aí. Então ao invés da pessoa enfrentar a vida como ela é, né, e contente quando ele fica, esse cara que ri, ele afoga então os fatos duros da vida no mar de futilidades, de riso, tá? Não é proibido você rir, né? Não é proibido também se não houver alegria aqui, mesmo a alegria humana, né? Que também que adianta então, né? Vai fazer que nem o venerável Jorge do filme No Mosteiro, O Nome da Rosa, do Humberto Eco, que ele dizia que Deus não sorria, né? E que Jesus não sorriu, então a gente não podia rir, que na verdade estava atrás de um livro que era supostamente de Aristóteles. Não existe esse livro, não existe, e ele dizia que Aristóteles disse que ali o riso era a melhor coisa. Ele dizia que Jesus não ria, mas Jesus riu também, e Deus também ri também, dá gargalhada segundo o texto bíblico, né? Quanto à questão da alegria, ele vai fazer uma pergunta, na verdade, né? Ele faz uma pergunta. Do riso disse, é loucura. Então essa questão aí de ser um riso de divertimento, uma brincadeira superficial, e da alegria. Aí é uma pergunta que ele faz, do que serve? Né? O que faz? Né? Qual é a mudança que essa alegria faz? Né? Qual a satisfação que ela traz? Né? Então essa implicação dessa pergunta que ele faz retórica aqui, é que os prazeres dignos de maiores ou menores, igualmente deixam de satisfazer a necessidade do homem, cujo horizonte permanece debaixo do sol. Então esse homem que tem deseja satisfazer as suas necessidades, e só em relação ao que está debaixo do sol, ou seja, aqui na terra, no terrenal, no reino terrenal, essa alegria não vai ser uma alegria. O riso só é bom e a alegria só é boa, segundo o Coelete, e nós entendemos, só quando nós temos Deus dirigindo a nossa vida. O que mais no versículo 3? Vamos lá. Resolvi no meu coração, né? Ele vai entrar em detalhes agora. Ou seja, ele esquadrinhou no coração dele, né? Entregar-me ao vinho sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que é bom aos filhos dos homens. Poderiam fazer debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Ele então se deixa arrastar ao vinho, a sua carne, e esse também se deixa a se levar pela insensatez. Ele se entrega ao vício e vai procurar a loucura. E a investigação dele ainda persiste até ele ver. Essa questão aqui, até ele veja aqui, é o que dá sentido ao homem que é confinado a uma área limitada. Então ele vai, que está debaixo do céu, que é a área delimitada assim, ou limitada, e ele então toma a decisão no coração, ele coloca o coração à disposição para pensar, e ele vai ver então até que ele vê, ele se encontra novamente aqui, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, né? Contudo, pela sabedoria, entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Um tempo limitado de vida, um tempo limitado de lugar, que é o reino terrenal, e ele vê então, quando ele vê essa situação, o que ele vai fazer? Então ele vai no versículo 4. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim.
Esse empreendimento de construção, da agricultura, né, vai ser, para mim, ele se repete aqui pelo menos 5 vezes, né, revelando, no caso, a disposição, o que motivava ele, o que empurrava essa pessoa a ir caminhando, né, na sua vida aqui. Então ele vai empreender obras, construções. No versículo 5, ele diz: fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Nós sabemos de um grande rei que existiu na época, depois da destruição de Israel, no reino norte de Israel, pelos assírios, e depois de 560 e pouco, esse rei vai até Jerusalém, destrói Jerusalém e leva cativo o povo de Judá e de Jerusalém, que é Nabucodonosor, que pelas histórias nós sabemos que ele tinha os jardins suspensos, né? Então esses reis, parece-nos que também construíram. No Egito também tinha muitos jardins, né? Jardins e pomares e plantas, né? Não esquecendo também que as plantas também eram para dar sombra e também para fazer navios, né, que o pessoal usava ali. Então eles tinham esse prazer de fazer jardins, e ele também vai buscar em fazer jardins, em fazer construções, e no sexto também em tanques de águas, né? Porque numa situação daquela, a água valia quase como ouro, ou mais que ouro, porque era uma terra seca, então a água vale muito. Lá não tem, até hoje, também não tinha abundância de água como nós temos aqui. E mesmo aqui no Brasil, com a nossa abundância de água, ainda tem problema em São Paulo quando não chove, que falta água. Então ele vai fazer o quê? Vai construir tanques de água também, e para regar os bosques, e que vão dar forças e rejuvenescer e reverdenciam as árvores, né? Que dá a questão dos açudes e as árvores que davam sombra, faziam navios e instrumentos musicais. O que mais que ele fez para tentar buscar o prazer e tudo? Então, agora ele vai: comprei o quê? Escravos e escravas, e tive escravos que nasceram na minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos que viveram em Jerusalém antes de mim. Então ele vai mencionar 2 tipos de servos, que eram considerados como bens: o que era adquirido, comprado, aquele que era ganho na guerra, e também as crianças que eram nascidas de pais escravos, que continuavam escravos. Então ele tinha boi, tinha ovelha. Então isso traz também à memória o capítulo de Êxodo 20, que fala sobre as 10 palavras, que o pessoal chama de os 10 mandamentos, em que o último mandamento é interessante porque ele fala sobre não cobiçar, né, as propriedades. E dentro dessas propriedades, né, voltando ao caso da Sara do Riso, que eu falei de uma cultura machista, dentro dessa propriedade nós tínhamos a casa, para não cobiçar a casa do seu próximo, a mulher do seu próximo, o servo, a serva, o boi, né, o jumento. Ou seja, você não podia cobiçar coisa nenhuma que era do seu próximo. E parece que a mulher estava dentro dessas questões de propriedades aqui, né? Tinha propriedade. Você tinha os seus escravos comprados ou ganhados na guerra, você tinha os escravos que nasciam desses escravos na sua casa, e também a mulher também parece que era um pouco escrava aqui também, porque ela fazia parte da propriedade do Senhor, né? Então ele está buscando situações para poder trazer prazer, para ver se vale a pena a vida, se a vida não é só ilusão, não é só futilidade. Aí no verso 8: amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provavelmente essa questão dele poder fazer guerra e pegar o despojo dos inimigos que perderam a guerra. Isso acontecia muito em vários reinos, né? E até mesmo até hoje, mesmo na Segunda Guerra Mundial, às vezes o pessoal invadiam e depois tiravam o despojo daquilo do inimigo. O que mais que ele fez? Ele se proveu de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres, né? Aqui tem uma tradução que pode ser dama e damas, né? Mulheres e mulheres. E também a questão também de cantor, que a gente entende pela cultura que tinha bastante cantores na corte para poder agradar o rei. Sem se esquecer que essas dama ou damas, mulheres, que o texto de
o Antigo Testamento, Reis, se não me engano, diz que lá que o Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas. E esse era o harém dele, né? Versículo 9. Eu fiz um cálculo uma vez que ele tivesse com uma esposa ou com uma concubina hoje, ele só iria encontrar essa concubina ou essa esposa só daqui a 3 anos e meio, né? Então não sei para que tanta esposa, tanta concubina também. E me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim, é o versículo 9, em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Está vendo? Ele está sempre com a sabedoria, mesmo ele falando lá no capítulo 1, versos 12 em diante, que a sabedoria também era ilusão, mas ele tinha a sabedoria para poder pensar. Ele estava analisando por meio da sabedoria, né? Então ele se torna grande, refere-se à riqueza dele, também pode ter sido ganha também em relação a guerras feitas e o despojo, né? E ele crescia em sabedoria, e quanto mais ele crescia em sabedoria, mais ele crescia também nas suas riquezas, né? E ele também diz que essa sabedoria garantiu para ele, perseverou também, no caso, né, com essa sabedoria, para poder pesquisar, para poder entender o que é a vida, né? Não existe nada de errado no que ele está fazendo, ele está querendo analisar para dar uma resposta, né? Buscando uma resposta para o sentido da vida. Não tem nada de errado nisso aqui não. Você também pode pensar, né? Fazer uma introspecção na questão da sua vida e você analisar como é que você está caminhando, como é que você está levando a sua vida, se isso é bom para você, se isso agrada a Deus. Você tem que fazer a sua introspecção. 10º, tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Bom, então, olhos de coração desse pensador, do Coelete, vai indicar que o que está a questão do exterior, né, que é os olhos que vê, e do interior, tá certo? Ele não negou nada, tudo que veio para ele é prazeres, né? Eu vejo hoje muitas pessoas que estão dentro das igrejas que não aproveitam a questão do mundo. Elas confundem o mundo que é contra Deus com o mundo que Deus fez. O texto bíblico de Gênesis diz que quando Deus termina de construir o mundo e o universo, todas as coisas, ele diz que era muito bom, tov, né? Que tov, fala, muito bom. E deixou isso para nós desfrutarmos, aquilo que ele construiu por amor, para a gente poder tomar conta. E tem gente que não desfruta, que não pode porque é pecado. Entendeu? Tem gente que não vai nem no mar, na praia, porque é pecado. É complicado isso. Não olha as estrelas porque as estrelas são para os astrônomos, para os macumbeiros. Cara, foi Deus que fez tudo. Eu lembro uma vez até essa questão disseram para mim, do arco-íris. Porque o arco-íris é do movimento gay. Que movimento gay, cara? Quem fez o arco-íris? Quem fez o arco-íris foi Deus. Eles pegaram. Não tem problema nenhum, mas quem fez, que a gente sabe como ele aparece, foi Deus. Não tem nada a ver dizer, é porque é do demônio. Pô, do demônio o arco-íris. Então é umas ideias meia doida, né? Então ele não se negou nada para ele, o que poderia divertir, visivelmente, satisfazê-lo, visivelmente e internamente, ele fez, né? Todas as atividades que geravam satisfação, né? E vindo até a realizar esse prazer dele, mas isso continuava a sumir, né? Então, na verdade, ter ou obter alguma coisa que nós desejamos não é sinal de que nós seremos felizes. Quando eu vejo pessoas trocando de celulares, né? Porque vem um novo, vem um mais moderno, com mais coisas, e a pessoa nunca está satisfeita. Então, o ter ou obter não traz satisfação. Então, eu posso ter essa questão de não me negar nada aos meus olhos e também no meu coração, no meu interior, e não ficar satisfeito. Eu já vi muitas pessoas que desejavam uma coisa e quando conseguiram aquilo, e achavam que quando conseguisse aquilo, a vida deles ia se transformar, ia ser maravilhosa, ia ser outra pessoa e tal. E não aconteceu nada. Então depois que possuiu aquilo, viu que não valia, que conseguiu e depois não vale mais nada. Então o ter e obter não traz satisfação. Mesma questão externa como interna também. Interna se você não tiver Deus. Você vai fazer a sua introspecção, você vai fazer a sua análise e você vai mapear o seu caminho arqueologicamente, tirar as camadas e ver quem você é,
talvez você não consiga chegar até mesmo quem você é, porque só Deus nos conhece, e você então entender, bom, isso aqui não me dá satisfação, mesmo que eu descubra que, né, humanamente falando, se eu não tiver esse Deus na minha vida, no meu coração. Então ele considera todas as obras que as minhas mãos fizeram e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade, era rebel, era futilidade, inutilidade, era ilusão. E correr atrás do vento, é o ruá. O ruá já disse para vocês que é o vento, o sopro de Deus, que é o vento que nós traduzimos também como pneuma, né? Que é o Espírito também de Deus, é o vento. É tudo vento, é tudo hálito, não dá para você pegar. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Novamente, esse local delimitado que é debaixo do sol. Apesar do mundo ser muito grande, mas é delimitado. Nós não temos uma expansão grande total para nós sairmos daqui para o espaço, outros planetas e voltar. Não, é tudo aqui limitado. Então ele considerou, ele enfrentou. É a mesma palavra lá de trás do me virei, eu vi, né? Me virei, e olhar, é como se fosse olhar alguém nos olhos, né? Como no caso aqui, ele olhou nos olhos a situação dele e enfrentar os fatos e prestar toda atenção nos fatos. O pregador então não se satisfaz apenas em descobrir a face dos fatos, né? Ele vai querer falar sobre como os fatos são na realidade. E tudo que ele faz então, que está nas suas mãos, o envolvimento pessoal dele em atividades, né? E que mantiveram ele ocupado, e ele quer pegar o vento e não consegue. Então nós temos aqui as questões do pregador, da vaidade, de correr atrás do vento, sem nenhum proveito debaixo do sol. Tudo isso aí está sendo considerado dentro do pensamento do homem na terra aqui, sem Deus, né? Que vai ser o final novamente do capítulo 2, que a gente vai fazer depois para frente, duas partes faltantes, que tudo que ele está fazendo, mesmo com sabedoria, e ele procurando agora, deixou a sabedoria humana, vai buscar o prazer, vai buscar a riqueza, ele não vai encontrar. É que nem o José. Você é forte, José, você é duro, e você caminha, você vai continuar. Só que se você continuar sem Deus, não adianta. Você não vai encontrar a satisfação que você deseja. Obter, não traz satisfação. E vocês, Jesus fala que a questão de quem fala com ele, rios de águas vivas fluiriam do interior dessa pessoa. Alegria, mesmo nós conversamos nas tribulações, nós temos esse Deus aqui. Então a gente vai parar agora aqui, e depois a gente volta depois do versículo 12 até o versículo 23. E que Deus abençoe vocês e tenham paciência, tá bom? Amém.